Amém, meu Aliás, sempre que falamos o nome do Senhor, nós sentimos a sua presença. Porque Ele é um Deus que está presente em todos os lugares. Às vezes não o sentimos, porque muitas vezes nós estamos desligados. Mas, normalmente, em todo o tempo, o prazer de Deus é se fazer presente em nossas vidas. Foi assim desde o início. Foi assim desde o Gênesis. Quando Deus criou, a Bíblia fala que na viração do dia, Ele vinha para ter comunhão com o homem. Sabe, o homem tinha suas atribuições, mas todo dia ele precisava falar com Deus. Que nós sejamos diferentes. Hoje vivemos tempos em que tanta coisa nos distrai, tantas coisas se avolumam, é tantas atividades, é tantas tarefas, e às vezes passamos um dia inteiro. Quando olhamos, não paramos na viração do dia para falar com Ele. Eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu queria que você acalmasse seu coração. Vou ser breve, mas eu creio que Deus tem uma palavra para você e para mim. Eu creio que nessa viração do dia, Ele quer falar contigo. Ele quer falar comigo. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1. A minha Bíblia intitulado de A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Repete comigo: lavando as redes. E o texto continua dizendo, versículo número 3: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto. Repete comigo: Faze-te ao mar alto. E o texto continua: E lançai vossas redes para pescar. Versículo número 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pai, nós estamos aqui reunidos para te exaltar. Deus, eu creio que o Senhor quer falar aos nossos corações algo precioso. A tua palavra diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, apta para discernir. A tua palavra vai nos dizer em Hebreus que ela é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Deus, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como diz o Salmo de número 119. Deus, que essa palavra possa ser vivificada nos nossos corações, que tanto eu quanto os meus irmãos que aqui estamos esperançosos de ouvir uma palavra do teu coração, do teu trono, possamos sair daqui restaurados, renovados, preenchidos. Porque Deus, aqui não é o pastor Renato, aqui não é a Igreja Batista Mundial simplesmente, mas é o teu reino, é a tua palavra, é a tua vontade. Que nesse momento a tua vontade se faça, Deus, presente, e que seja a primazia neste lugar. Assenta-te no trono dos nossos corações, e que a tua palavra possa achar encontro nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Amém. E amém. Esse texto tem mexido com o meu coração. E não sou, às vezes, de ficar maratonando textos bíblicos, maratonando livros bíblicos. Já fiz isso outras vezes. Não estou preocupado em bater meus recordes de leitura. Teve uma época que dávamos um discipulado aqui na igreja, lá no início. E a cada semana eu trazia um livro diferente, porque a cada semana eu lia um livro. Além da Bíblia, eu lia um livro, sabe? Eu estava batendo meus recordes naquela época. Mas eu não tenho vivido mais essa fase. Eu tenho vivido uma fase em que Deus me faz morar em um texto, me faz habitar em um texto. E eu tenho habitado nesse texto há alguns dias, há algum tempo, na verdade, há algumas semanas. E esse texto ele tem mexido no meu coração, porque ele vai relatar que Jesus está passando pelo lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia, e também conhecido como o Mar de Tiberíades, um lago de água doce, com extensão de 12 quilômetros a 13 de largura, por 20 quilômetros de comprimento, uma profundidade máxima de 43 metros aproximadamente, mas chamado de mar nessa época. E Jesus está passando por ali, e aquela comunidade que dependia estritamente desse lago para a pesca, era um povo que vivia da pesca, está ali junto com Jesus, caminhando, e Jesus quer parar para ministrar uma palavra, e Jesus vai parar para ministrar uma palavra, e Jesus chega num momento em que o texto vai dizer que os discípulos, até então não discípulos ainda, alguns historiadores vão falar que eles já tinham sido chamados, mas ainda estavam trabalhando, mas aqui não convém, não importa isso agora, mas aqueles homens estavam pescando, e haviam acabado de passar de uma noite terrível, uma noite em que trabalharam e nada pescaram, e nada conseguiram. E sabe, Jesus chega nesse momento, e talvez contigo e comigo não é diferente. Tem momentos em que Jesus chega na nossa vida, que parece que foi o pior momento para Jesus chegar. Sabe aquele dia que você está estressado, aquele dia que você está cansado, aquele dia que se o cara sorrir para você, você vai ficar com a cara fechada para ele, porque você está de mal com a vida. Alguém já ficou assim? Eu já. Tem dia que eu estou de mal com a vida. Sabe por quê? Somos humanos. Fala comigo, somos humanos. Somos humanos. E Jesus chega num dia de profunda humanidade daqueles homens. Aqueles homens estão vivendo um dia péssimo, um momento péssimo. A Bíblia vai relatar que eles não pegaram nada, não pescaram nada. E Jesus chega nessa situação, nessa circunstância. Um povo que dependia da pesca. Jesus chega e eles não pegaram nada. E o texto já começa me chamando a atenção, porque o versículo de número 2 vai falar que ao Jesus chegar até essa praia, até esse mar, ele avista quantos barcos, irmãos? 2 barcos. Ele chega próximo ao mar e ele avista 2 barcos. Segundo vários comentaristas bíblicos e historiadores, vão dizer que como aquela comunidade ela dependia muito da pesca e aquele lago era muito habitado, poderia se estimar até um número de 4.000 barcos, que não seria loucura durante a costa daquele mar. Até 4.000 barcos não seria algo utópico de falar. Mas vamos diminuir, vamos dizer que tivesse nesse dia 30 barcos. Mas a Bíblia vai falar que Jesus está chegando e ele avista 2. Isso mexeu comigo. E eu comecei a questionar. Falei, Senhor, Jesus não era cego, ele era homem como eu e você. Só que ele ainda era Deus, 100% homem e 100% Deus. E ele chega numa praia que provavelmente tinha muitos barcos ali. Homens dependiam da pesca, estavam voltando da pesca da madrugada, da noite. E ele avista 2. Sabe o que eu tiro daqui? O mesmo que eu tiro de quando ele chegou no meio de uma multidão e viu Zaqueu.
O mesmo que eu vejo, enquanto uma multidão o apertava, ele fala: alguém me tocou. Sabe, existem multidões, existem aglomerados de pessoas, mas às vezes Deus para um ou para dois. Eu não sei se você nessa noite é esse um ou dois, mas eu espero que sejamos esse um ou dois que Deus quer falar nessa noite. Amém. Sabe, ele para e avista 2 barcos. Mas tem mais uma coisa interessante nesses 2 barcos. No meio dessa multidão, ele avista 2. Também lembro de quando Jesus está subindo para uma festa em Jerusalém. Ele vai para um tanque chamado Betesda, e aquele tanque estava cheio de enfermos. Ele vai em busca de um. Sabe, eu acredito num Deus que para tudo por causa de você, por causa de mim. Eu creio num Deus que para o céu, que para a terra, que movimenta céus e terra por causa da tua vida. Então você pode ter certeza, Deus está contigo em toda circunstância, em toda situação. Eu não sei como Ele te encontra nessa noite, mas eu sei de uma coisa: Ele pode transformar a sua situação nessa noite. Aleluia. Porque Ele é um Deus poderoso. E Ele avista aqueles 2 barcos. E se observarmos, esses 2 barcos Ele avista por um motivo. Indo lá no versículo de número 7, eu não vou adiantar a mensagem, vai dizer que 2 barcos voltam cheios. Mas quando Jesus chega, esses 2 barcos estão vazios. Eu vou repetir. Jesus está chegando e vendo 2 barcos. Ele está vendo 2 barcos vazios. Mas no versículo 7, 2 barcos voltam cheios. Sabe o que eu tiro daqui? É que às vezes nós olhamos para o momento atual, mas Jesus, eu imagino, não está no texto, que ele chega naquela praia olhando 2 barcos vazios, mas já vendo 2 barcos cheios. Amém. Eu não sei como você chegou aqui de repente vazio, se sentindo louco, mas eu profetizo que nessa noite você sai daqui cheio. Aleluia. De Jesus. E não só os barcos estavam vazios, mas a Bíblia vai falar que os barcos estavam vazios e os pescadores saíram do barco e estavam lavando as redes. E lavar as redes nessa época era algo comum, era algo corriqueiro. Lavar as redes era para tirar as impurezas da rede depois de uma noite de pesca, para que roedores não fossem até a rede, não roessem a rede, para que insetos não ficassem ali, porque a rede ela pegava sujeira e também pegava mau cheiro. Então eles estavam lavando as redes, mas tinha um motivo para se lavar as redes. Lavar as redes significava que se iria parar de pescar. Lavar a rede significava uma pausa. Lavar a rede significava que não se iria pescar por algum tempo. Por quanto tempo? Não importava. A rede estava lavada e eles iam parar. E sabe, quantas vezes chegamos na casa do Senhor e falamos: Senhor, se o Senhor não falar comigo essa noite, eu vou parar. Senhor, é muita coisa que aconteceu nessa noite. Eu tentei pescar uma noite inteira. Eu dei o meu melhor. Mas eu só peguei sujeira e mau cheiro. Eu estou pescando, eu estou me empenhando, mas tudo que eu consegui não vale de nada. Eu não sei como você chegou aqui, amado, mas eu sei que essa palavra está muito forte no meu coração. Talvez você chegou aqui vazio, pensando em começar a lavar a tua rede e falar: olha, no meu ministério eu paro. Eu vou dar uma pausa, só eu não sei por quanto tempo. Talvez só um pouquinho, mas eu vou dar uma pausa nesse ministério. Talvez no relacionamento está muito difícil, eu vou dar uma pausa. Talvez é um filho que está envolvido nas drogas e você tem orado e parece que nada acontece e você fala: eu vou dar uma pausa. Talvez é no trabalho, talvez é nas emoções.
Talvez você parou para lavar a tua rede e falar: eu não sei quando eu volto. Deixa eu te dizer uma coisa: você não vai nem parar. Você não vai nem parar. Você recebe essa palavra? Você não vai nem parar. Sabe por quê? Jesus está chegando no teu barco. Jesus está chegando no teu barco. E quando Ele começar a falar, meu amado, não tem como parar. Eles estavam lavando as redes. Estavam lavando porque tinham se esforçado, trabalhado, investido tempo, investido energia, mas só pegaram sujeira. E o texto continua. Jesus chega nessa situação, e o versículo 3, ele mexe demais comigo. Vai falar que Jesus chega, entra naquele barco vazio, naquele barco sem peixe, e ele transforma aquele barco num púlpito. E sabe o que é interessante? Até Jesus chegar, o barco está vazio. Mas de repente, um barco que estava vazio, agora carrega o próprio Deus encarnado nele. Deixa eu te dizer, um barco que estava abandonado, vazio, nem os seus pescadores estavam mais nele. O próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entra nesse barco e fala: eu prego através desse barco hoje. Glória a Deus. Quantas vezes eu cheguei na presença do Senhor, e o meu pai sabe disso, e minha esposa também. Eu falei: Senhor, se tu não falar, não vou ser eu que vou passar vergonha, mas o teu reino vai ser envergonhado. Quantas vezes eu subi no altar e falei assim: se o Senhor não for à minha frente, não deixa eu pisar no primeiro degrau. Sabe o que é isso? É entender que sem Ele eu sou um barco vazio, que sem Ele eu só estou na beirada do mar vazio. Mas se Ele entrar nesse barco, Ele pode pregar através da minha e da tua vida. Aleluia. Você não vai parar. E Ele entra nesse barco e Ele fala algo tremendo nesse texto. Ele fala: afasta o barco da terra. Eu não sei se tu vai pegar isso aqui já de cara, mas eu quero que você pegue isso comigo aqui. Ele fala: afasta o barco da terra. Sabe por que muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer através de nós, em nós? É porque estamos muito apegados ao natural, estamos muito apegados à terra. Mas Jesus chega e fala o seguinte: afasta um pouquinho da terra. Amém, meu Deus. Está entendendo? Afasta um pouquinho do teu conforto, afasta um pouquinho do natural. Eu não estou falando para não ser racional, nosso culto é racional, mas às vezes precisamos entender que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Nem tudo aquilo que eu vejo como mal é mal, nem tudo aquilo que eu vejo como bom é bom, nem tudo aquilo que eu vejo como maldição é maldição, e nem tudo aquilo que eu vejo como bênção é bênção. Mas para entender isso, tem que afastar um pouquinho do natural e falar: Deus, abre os meus olhos para que eu entenda nessa situação o que o Senhor quer. Deixa eu te dizer, Pedro estava frustrado, estava chateado, seu barco estava vazio, e ele mal podia imaginar que seria um dos dias mais marcantes da sua vida. Eu não sei como você chegou, mas eu posso dizer que pode ser o dia mais marcante da tua história hoje. Glória a Deus. E ele fala: afasta um pouquinho. E ele começa a pregar. E o versículo 4, ele vai terminar de pregar. E aqueles homens que estavam lavando as redes ouviram toda aquela pregação, ouviram o Cristo falando, ouviram o próprio Deus falando. E Jesus desce do barco e fala para Pedro o seguinte: Pedro, entra no barco e vai para águas mais profundas. Eles ainda
sabiam que ele era o próprio Deus. Nós lendo sabemos. Mas Pedro está ouvindo conselhos de um carpinteiro, ele está ouvindo conselhos de um rabino que está pregando, está começando. E esse homem chega para ele e fala: pega esse barco e vai mais profundo. Sabe o que eu tiro aqui? Muitas vezes, para parar de querer largar e lavar a rede, a gente precisa ir mais profundo. Porque o que nos sustenta não é pastor Renato, não é pastor Humberto, não é pastor Gesiel, não é pastor Gremi, não é evangelista Júnior, não é pastor Luiz Fernando. O que nos sustenta no dia difícil é a palavra de Deus, é intimidade com Deus, é na viração do dia eu ter comunhão com Ele, porque aí sim, no dia mau, eu vou estar fortalecido. É hora de ir para águas mais profundas. Às vezes a gente está muito no raso, e vem situações na nossa vida que nos levam mais profundo. Eu lembro de uma época, eu devia ter uns 18 para 19 anos, e eu comecei a sentir um incômodo no peito. Eu achava que ia morrer. Acho que homem é mais frouxo mesmo, né? Sempre acha que vai morrer. E começou exame, mais exame, e eu com 18 anos achando que eu vou morrer com 18 anos. Com 19, tinha nem começado a namorar minha esposa. E naquele momento, uma enfermeira lá que fez o eletro, ela falou assim: olha, teu coração está tudo bom, você tem que louvar mais a Deus. Eu falei: rapaz, é verdade. E naquele momento Deus me deu uma canção, que ela diz o seguinte: tenho mais do que motivos para adorar, tenho mais do que motivos para cantar. Não te adoro só pelo que fazes, mas pelo que tu és. És o autor da minha vida, Deus que sustenta a minha fé, és meu escudo e esconderijo, me fortalece e põe de pé. Morreu na cruz por minha vida, e hoje eu te louvo pelo que tu és. Sabe, tem momentos que passamos por circunstâncias que é para nos levar mais profundo um pouquinho. Eu quero que você saia daqui em águas mais profundas nessa noite. E ele fala: olha, vai para águas mais profundas, que é lá que você vai conseguir pescar. Afasta de onde você tem o controle. E é interessante que aqueles homens estavam pensando em parar. E aquele que estava pensando em parar, agora está indo para a água mais profunda. Não sei se você está acompanhando. Aquele que estava pensando em parar há alguns minutos, agora está indo para a água mais profunda. Ei, de repente você chegou aqui pensando em parar. Eu profetizo que você vai sair daqui pensando em ir para águas mais profundas. Você vai para águas mais profundas. E o texto vai continuar. Versículo 4 ainda. Jesus vai falar para ele: vai para águas mais profundas e lança a rede. Isso aqui é muito forte. Jesus está falando para um pescador como pescar. Eu não sou como um pescador igual Maia, que eu vejo ele pescando de vez em quando. Eu não sou como pescador. Mas Jesus está dando dica de como pesca. E naquele lado, o comum era pescar à noite. Porque por causa da temperatura, à noite os peixes subiam. E subindo para se alimentar, eles eram pegos de forma mais fácil pela rede. Mas durante o dia, por causa do calor, eles afundavam, iam mais fundo. E ficava mais difícil de pescar, porque estava mais profundo os peixes. E Jesus está falando para eles: olha, vai numa água mais profunda. E irmãos, não tinha tecnologia de hoje, ok? Eram redes simples. E vai lá no mais profundo e joga a rede, que vocês vão pescar. Joga a rede. Irmão, tu pensa comigo, esses homens estavam virados a noite inteira sem pescar, cansados, ouviram uma palavra de Jesus. E eu não estimo que ele pregava em menos de meia hora, não. Eu acho que demorava o negócio. E depois de pregar, ele manda eles irem para a água mais profunda. Ele fala: olha, pesca. Tem gente que cansada fica de mau humor, né?
Pedro era para falar: para com isso. O que você falaria se Deus te mandasse nessa noite voltar naquela área que te decepcionou e tentar de novo? Aquele filho que você falou: esse não tem mais jeito, e falar: ama esse. Aquele amigo que te traiu, e falar: perdoa ele. Voltar naquele ministério que te traiu, naquele ministério que você ficou frustrado, e falar: eu quero continuar trabalhando. Jesus manda eles de volta aonde eles se frustraram. Só que dessa vez, não para fazer do jeito deles, mas para fazer do jeito de Jesus. Deixa eu te dizer, do jeito de Jesus vai dar certo. Amém. Do jeito de Jesus vai dar certo. Sabe qual é a resposta de Pedro? Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre qual fundamento você tem lançado as suas expectativas? É noite de lançar a rede sobre a palavra dele. Amém. Amém. Jesus. E eles lançam a rede. E ao lançar a rede, uma grande surpresa: há uma abundante pesca. Uma pesca tão grande que a Bíblia vai dizer que as redes se rompiam. As redes estavam para rasgar, para arrebentar. E agora, um barco vazio, mas não dá mais jeito. Precisa de mais um. Sabe por quê? Porque quando a bênção do Senhor chega, ela é uma bênção que pode ser compartilhada. Amém. Deus não nos chama para ser uma ilha. Deus não nos chama para sermos solitários. Deus nos chama para compartilhar aquilo que é bom, para compartilhar os feitos dele, para compartilhar. Fala para o teu irmão assim: aquilo que Deus fizer na minha vida, Aquilo pode que falar, Deus aquilo que Deus fizer fizer na minha vida também vai abençoar a tua. vai abençoar a tua. Você pode falar para mais um irmão: aquilo que Deus fizer na minha vida também vai abençoar a Deus tua. vai abençoar a Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, Deus. Caminhando para o final. Tremendo que essa bênção ela é compartilhada. E nesse momento Pedro se vê em uma situação de olhar para dentro de si e entender que de fato ele não é nada e que diante dele realmente está o Todo-Poderoso. A Bíblia vai falar que Pedro, chegando à areia, ele nem olha para os peixes, ele vai até Jesus, se prostra, se rende diante de Jesus, não entendendo o que está acontecendo. E a Bíblia, no versículo de número 11, vai dizer, deixa eu ver se é o 11 mesmo, se eu não estou errado. Eu estou errado. Não, é o 11 mesmo. Vai dizer que arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse versículo também me incomodou. Sabe por quê? Qual era o problema deles? Era a pesca. Ou não era? Na minha Bíblia está escrito que o milagre foi uma pesca maravilhosa. Aqueles homens não tinham pescado nada. Aquele era o problema. Era por isso que eles estavam querendo parar. Era por isso que o barco estava vazio. E agora o barco está cheio. Eles arrastam a bênção até a praia, largam a bênção e vão. Deixa eu te dizer uma coisa. Larga a bênção, mas vai com o abençoador. Amém, Jesus. Porque aquela ali é momentânea. Esse aqui é eterno. Aquela ali é passageira. Esse daqui, céus e terra passarão, mas a palavra dele não passa.
diante do propósito, o milagre é muito pouco. Diante do propósito, um milagre é muito pouco. Eles largam os peixes e vão com o propósito. E a Bíblia vai dizer que eles vão com ele até o fim. Eles queriam ser pescadores, mas Deus fez deles, o próprio Cristo fez deles, pescadores de homens. Eu não sei como você chegou aqui, se vazio ou cheio, mas eu sei que Deus te vê no meio de uma multidão. Ele escolheu o teu barco para poder entrar nessa noite. Você não vai desistir, você não vai parar, você vai ir mais profundo. Deus pode fazer na sua vida, restaurar, restituir e renovar. Deus e a sua palavra tem todo o poder. Ele tem a cura, ele tem a restauração. O propósito dele na tua vida é muito maior do que o milagre que você precisa. Amém. Te convido a ficar de pé. Aleluia, Deus. Nós vamos estar orando.